Venha cá, Ricardo Berzoini, ex-deputado federal, ex-ministro, sempre aqui conosco no Fórum 11h30. Passou bem de férias, Berzoini? Foi muito bem, Yuri, Azenha e Felipe. Prazer estar com vocês. Eu vou descansar um pouquinho. Pronto para a luta. Ô, Berzoini, eu queria começar... Oh, vai aí, Azenha, pode ir. Eu queria começar, Berzoini, com o Boletim Focus, que sempre, todo ano erra. Todo ano erra. Todo ano eles fazem. A projeção deles de crescimento para este ano de 2026 é de 1,8%, Berzoini. Você espera que o Brasil cresça mais neste ano eleitoral? Está furada essa previsão ou a gente vai ter alguma retração? Retração não, mas... Apesar da taxa Selic, que continua esfolando as famílias e as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, eu acho que tem potencial para crescer mais. Acredito que nós temos a viabilidade do setor agrícola, do setor de serviços, a demanda das famílias com a nova tributação do imposto de renda, a isenção até R$ 5.000 e a redução até 7 mil e poucos reais, dá para imaginar uma economia crescendo 2,5% a 3%. Eu lembro que em 2023 eu falei que ia crescer 3% e muita gente falou, não tem jeito. Como é que vai crescer 3% com a situação que o Bolsonaro deixou? E cresceu. Apesar de que em 2023 o agro teve um resultado muito negativo. Mas o resto da economia, com uma nova postura do governo, com o PAC, Minha Casa Minha Vida, crescemos mais. Esse ano eu creio que dá para cravar 2,5% tranquilo. A não ser que haja uma coisa muito ruim no plano internacional, além do que já ocorreu, né? Porque nós tivemos o tarifaço, foi relativizado, foi amenizado, mas ainda impacta a economia brasileira. E temos também o problema da instabilidade provocada no mundo todo pelo Trump. Mas a China continua demandando nossos produtos. Nós temos 2 fábricas de automóveis elétricos que não estavam funcionando em 2024, começaram a funcionar em 2025 e vão atender o mercado interno e exportar. Temos investimentos na área de energia elétrica. A Petrobras cresceu 11% a produção de petróleo no ano passado. Tem novos investimentos da Petrobras, tanto no petróleo quanto no etanol. Então, o caminho está bom. O Berzoini, olha só, já falando em economia e falando em eleições, eu queria que você traçasse um panorama. Os dados da economia, como você trouxe, a inflação do período do governo agora é uma das menores dos últimos, na comparação com os governos democráticos. A entrega da inflação está aí abaixo do teto da meta em todos os anos. A gente tem o desemprego recorde, a gente tem a massa salarial recorde também, nunca teve tanta renda na mão dos trabalhadores, mas ainda assim isso não está trasladado necessariamente em apoio ao governo. E a extrema-direita vai torando. Como que você acha que esse tipo de conquista pode ser transformado ao longo desse período eleitoral? Olha, eu creio que a questão econômica é sempre importante, mas não está sendo tão importante quanto no passado. Hoje, essa chamada polarização, eu não gosto do termo, mas essa calcificação dos eleitorados contra Lula, contra o PT e a favor de Lula, bolsonaristas versus quem tem simpatia pelo PT e pelo Lula, isso provoca hoje uma certa estratificação que o eleitorado a ser disputado não passa de 5% a 10%. Eu dou como certo que tem 40% de voto contra o Lula em qualquer hipótese. E tem 40% de voto a favor, qualquer hipótese. Você tem 20% de disputa. Essa disputa, a economia é importante, mas não só a economia. A discussão, por exemplo, de como que se faz um projeto para o futuro do Brasil,
mais nítido. Tem muita gente batendo nisso, eu também estou batendo, porque eu creio que o Lula devia se dirigir à nação para dizer, olha, nós temos eleições, eu sou candidato, talvez pela última vez, mas, para além da candidatura, tem um projeto de país. E esse país que precisa ter uma infraestrutura muito melhor, que precisa eliminar as moradias precárias, que precisa garantir que o saneamento básico vai chegar para todos. Essa fala objetiva, que não se limita à economia, mas principalmente às condições de vida da população, por exemplo, com a tarifa zero nos ônibus urbanos, com ampliação da progressividade do imposto de renda para os muito ricos, que vão pagar 10% agora, mas ainda vão continuar pagando menos que o professor. Um professor que esteja acima, um professor universitário, acima dos 7 mil e poucos reais, vai continuar pagando 27,5, enquanto o rentista paga 10. Rentista de renda fixa paga, no máximo, 22,5%, enquanto o trabalhador paga 27,5%. Então, passar essas mensagens de maneira clara, e qual a vantagem de poder dizer, nesses 4 anos eu entreguei a isenção até 5 mil, eu entreguei o programa para isenção da energia elétrica para os mais pobres, eu entreguei um volume de investimentos maior do que a capacidade fiscal do governo. Uma boa parte dos investimentos estão sendo feitos por PPPs, que é importante a militância de esquerda perdeu o preconceito com as concessões. Concessão não é privatização. Concessão é uma possibilidade do Estado definir o projeto e atrair capital privado. Quando ela é bem feita, é ótimo. Quando ela é feita estilo Tarcísio ou estilo PSDB, é ruim. Mas feita com qualidade, é só ver o aeroporto de Brasília. Quem vê a Brasília sabe disso. Era um aeroporto acanhado, limitado, assim como Guarulhos também, assim como Viracopos. E hoje são aeroportos muito melhores, que houve uma concessão bem gerenciada e está sendo atendido há 10 anos que a população tem novos aeroportos nessas 3 cidades, além de Galeão e outros. Então, quando eu falo isso, é que o Lula pode se dirigir ao povo brasileiro e dizer, olha, nós fizemos aqui tudo isso, nos 2 mandatos iniciais, no mandato da Dilma, e nesse mandato. E eu, como sou candidato, talvez pela última vez, espero que eu seja candidato para umas 4 vezes, mas talvez pela última vez, eu estou apresentando um programa de 20 anos para o país. E quem acreditar que o Brasil pode ser um país tão importante quanto as grandes potências que hoje disputam a economia mundial, aposte nisso, não para o meu mandato, será um pedaço, mas para os mandatos futuros de quem vier a governar o Brasil. Pesoini, eu já vou aqui encaminhar uma pergunta e pedir licença a você, ao Azenha e ao Yuri, quem eu já avisei, para me despedir. Eu estou na sexta-feira indo para Curaçao, que é uma ilha que fica ali do ladinho, a 60 quilômetros da costa venezuelana, 60 quilômetros de Caracas. Vou tentar, inclusive, ir a Caracas, viu, Azenha? Depois a gente conversa sobre isso, para ter algumas impressões pessoais, porque a gente fica sempre, a gente que é jornalista tem muito receio da fonte terceirizada, a gente gosta de fonte primária, gosta de conversar em loco, então eu estou tentando produzir essa viagem. A viagem a Curaçao já estava marcada há muito tempo. Fala, Zenha. Quando você estiver em Curaçao, não esqueça o seguinte, Curaçao agora está jogando um papel nevrálgico, porque todas as exportações de petróleo da Venezuela estão sendo feitas através de Curaçao. A Shell construiu um grande terminal lá petrolífero, eu não sei se é da Shell ainda ou não, mas todo o petróleo da Venezuela que já está sendo negociado está saindo da Venezuela indo para Curaçao. Então você vai ter contato em primeira mão com esse grande tráfego de petróleo. Está saindo de Esse era o primeiro vídeo que eu pretendia mandar para fora, um vídeo sobre essa intermediação. Mas eu falo isso porque, para avisar aqui meus chefes que eu vou ficar uma semana fora a partir de sexta, eu faço programa hoje e amanhã. Não fiz na sexta, viu, Ricardo? Eu estou aqui cumprindo aqui
a missão de fazer hoje, faço amanhã, e aí já não faço mais só em fevereiro. Mas vou mandar esses vídeos de Curaçao e talvez de Caracas. E deixo a pergunta para você. Eu acho que eu estou de acordo com o que você disse. O governo Lula tem muitas entregas, tem que mostrar essas entregas, tem que mostrar o que foi feito. Tem muita coisa nova. Aí o programa Desenrola, Meu Pé de Meia, tem tanta coisa nova. Não é só o Bolsa Família, que já é muito, né? O Minha Casa Minha Vida, tem programas novos. Mas eu te pergunto, e já me despeço de você, do Yuri e do Azenha, se você acha que a política externa, é disso que a gente está falando agora, vai gerar debate nessa campanha e como que o governo pode gerenciar esse debate durante a campanha presidencial. Beijo para vocês aí e desculpe a saída, viu, Ricardo? Eu preciso fazer a produção aqui. Obrigado pela pergunta, que é muito boa, porque, na verdade, a questão internacional está presente na pauta do Brasil hoje, na pauta do mundo, né? De uma maneira muito forte, porque nós temos o que aconteceu na Venezuela, está acontecendo na Venezuela, temos a questão da Groenlândia, temos essa relação comercial tumultuada, temos a questão Rússia-Ucrânia, e temos o impacto disso tudo na vida das pessoas. Você se lembra que um dos fatores da inflação mais alta no começo de 2023 e 2024 foi exatamente a questão da Ucrânia, por conta dos fertilizantes de parte da produção agrícola que atende a Europa. Então, isso daí afeta. Hoje não tem mais evento isolado, praticamente. Tudo impacta em tudo. Então, a postura do Lula, com o acordo Brasil-União Europeia, com a relação que ele estabeleceu, digamos, de um certo diálogo com o Trump. Ele tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes ele exagera daquele jeito brincalhão e passa a ideia que o Trump está, de fato, amigo dele. O Trump só tem interesse. Olha, os países não têm amigos, têm interesse, mas o Trump, mais ainda, ele joga esse xadrez para tentar isolar um país, acomodar outro país, e com essa loucura de toda semana ter uma pauta nova, ou a pauta antiga requentada. Então, a postura do Brasil tem que ser exatamente o que o Lula tem encaminhado, com essa pequena observação, que é, primeiro, nós somos um país independente. Nós somos um país que tem a tradição diplomática de fortalecer o multilateralismo. Somos um país que tem uma tradição de fazer o diálogo amplo sobre os temas da paz e da guerra. E, ao mesmo tempo, somos um país que defendemos um comércio justo. O Trump acabou com a OMC. Um debate importante é reconstruir a OMC. Outro debate importante é estabelecer, no âmbito dos BRICS, um projeto de transferência tecnológica, porque são países muito diferentes. A China nos exporta um conteúdo altamente tecnológico e nós exportamos basicamente commodities, agrícolas ou minerais. Então, se o Brasil tiver a possibilidade, é óbvio que a campanha eleitoral, às vezes não dá para fazer o debate com profundidade, mas apresentar uma visão clara para o povo brasileiro, mostrando que esse não é um tema dos governantes, esse é um tema que tem que ser popular, e que o Brasil não pode nem ser subserviente aos Estados Unidos, e nem também achar que a relação com a China ela é maravilhosa por si só, não é. Há uma dificuldade. Eu sou defensor da China como projeto civilizatório, mas, obviamente, os chineses defendem os seus interesses e nós precisamos defender os nossos. Olha só, ô Berzoini, eu queria aproveitar na esteira, você, em entrevistas que deu a nós no ano passado, você falou muito sobre as emendas parlamentares, os rolos das emendas parlamentares. Mas agora a gente, inclusive, abriu o programa com essa história aí do Banco Master. E é uma história que está meio escalafobética, assim, porque tem gente de todos os campos da República com um dedo nessa parada. E eu queria que você fizesse a análise, primeiro como economista e segundo como uma pessoa que entende muito de Brasília. Qual que é a sua avaliação do caso do Banco Master? Como bancário também, né? Porque eu venho de setor bancário. Também. E há mais de 6 meses eu avisei que o Banco Central devia fazer intervenção antes da liquidação.
falei em várias entrevistas que eu dei, eu disse o seguinte, assim, olha, em São Paulo, como eu fui presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, até hoje tem gente que me liga para dizer, olha, tem um banco aqui que está com uma atuação meio esquisita, que está muito agressivo. E veja bem, não tem problema se o banco capta a 140% do CDI, se ele tiver uma estratégia financeira para aplicar esse dinheiro. Porque ele capta 140, aplica quem quer, embora ele use a questão do FGC como chamariz, e ele aplica, por exemplo, no mercado de crédito a 250%, 300% do CDI. Tem lucro. Tem que gerenciar a inadimplência, tem que fazer uma boa análise de crédito, mas tem lucro. O problema do Banco Master é que ele estava fraudando a relação entre ativos e passivos. Os ativos do banco são o quê? São aquilo que ele tem para honrar o passivo. O passivo é aquilo que ele deve, por exemplo, à pessoa que comprou um CDB, R$200 mil, por exemplo, a 140% do CDI. Ele passou a aplicar em vários fundos suspeitos dessa REAG e outros que faziam a avaliação do patrimônio muito acima do que realmente vale, tanto em termos de valor quanto em termos de liquidez. Então, o que acontece? O Banco Master, de fato, é um problema. Agora, a dimensão que está assustando muita gente, e aí não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, que quando se envolve com esse tipo de gente, tem que aprender o seguinte, esse tipo de gente não gosta de ninguém. Ele gosta de pessoas que possam prestar serviços. Tanto o Vorcaro quanto outros que apareceram. Lembra do Banco Santos, do Edemar Cid Ferreira? Lembra do Banco Nacional, do Bamerindos? Eu participei da CPI dos bancos no governo Fernando Henrique ainda, lá atrás, quando o PSDB armou um grande esquema para abafar a CPI, porque havia suspeitas enormes de enriquecimento de pessoas ligadas ao governo, sabendo antecipadamente das informações do Banco Central. Eram suspeitas, nós não conseguimos provar, porque houve um embarreiramento por parte da CPI. Então, se alguém... Aqui em Brasília, havia vários relatos de várias pessoas, de festas numa mansão do Lago Sul, onde compareciam pessoas do Supremo, do TCU, do STJ, da Câmara, do Senado, do Poder Executivo local, do DF, festas tababescas, pegadas a bebidas caríssimas e que iam até tarde da noite. Não vou nem avançar nos detalhes sórdidos que contavam aqui em Brasília sobre essas festas. Então, esse tipo de coisa, a pessoa tem que aprender o seguinte, quer se meter em rolo, é só lidar com essa gente. É só ter intimidade, é só aceitar passar férias na casa de praia. Uma das seduções, que é muito comum aqui na corte, é o seguinte, não, vai para minha casa. Eu tenho uma casa em Trancoso, eu tenho uma casa no sul da Bahia, eu tenho uma casa em Pernambuco, vai lá, fica lá vigidinho, fica tranquilo, a despesa é por minha conta. E as pessoas caem nessa conversa. Eu sempre orientei todo mundo que me ouvia, quando eu fui presidente do PT, muito cuidado com o empresário que faz cara de bonzinho, cara de amigo, alguns até falam que são eleitores do PT, e depois querem só lobby e tráfico de influência. Bezoini, eu escrevi esse texto aqui para Fórum, que é o risco do Donald Trump perder as eleições de meio de mandato este ano por causa da inflação de alimentos, né? Nos Estados Unidos, o preço da carne de hambúrguer, eles usam muito, né? Você sabe, eu morei muitos anos lá, eles usam muito a carne de hambúrguer, né? Para fazer lá o churrasco e tal. Chegou a bater em R$80 o quilo a carne moída. A banana, americano adora banana, né? A banana e maçã, mas eles comem muita banana. Está R$8 o quilo, o equivalente em dólar.
$8. $8. $8 o quilo. E eu queria, então, saber de você se você está despreocupado com essa questão da inflação dos alimentos no Brasil para as eleições deste ano, né? Nós tivemos muitas reclamações o ano passado, acho que os preços caíram um pouco, mas como que você está vendo essa questão? A inflação dos alimentos derrotou a Kamala Harris, né? Deu a vitória ao Trump, e agora pode derrotar o Trump, e tem derrotado vários governos no poder. Exatamente. Não tem nada mais sensível. Aqui em casa, quem faz supermercado sou eu. Minha mulher não gosta de supermercado de jeito nenhum. Então, eu vou lá no supermercado 2, 3 vezes por semana. E o ano passado, o café chegou a custar R$45 meio quilo. A carne estava muito cara também. O azeite, teve uma crise mundial de abastecimento de azeite, estava muito caro. Várias frutas, legumes. E eu ia no supermercado, hoje já faz muito tempo que eu saí do governo, pouca gente me reconhece. Então eu ficava ouvindo a conversa sem ser reconhecido. E todo mundo reclamando do preço da comida. E como tinha várias questões que eram referentes ao clima, não tinha a ver com a economia em si, mas era um problema climático. Então não tinha como o governo. Vocês lembram que o governo chegou a zerar o imposto de importação, até do café. Nós somos o maior produtor de café do mundo, mas nós zeramos o imposto de importação para tentar comprar café do Vietnã, da Colômbia, azeite também do Chile, da Argentina, da Europa. E o fato é o seguinte, tem um efeito? Tem, mas a questão fundamental é o abastecimento. Isso normalizou tanto o abastecimento de carne, o abastecimento de carne em geral, carne bovina, suína e de aves, e peixes. Está normalizado, o preço não é que está barato, mas está melhor que o ano passado. E também o café. Aqui no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, Trump bagunçou toda a estrutura deles. E você sabe que os Estados Unidos já produziu muita carne, tem hoje uma crise porque eles reduziram muito o plantel para importar. Então, quando o Trump fez aquele movimento com o Lula de renegociar a tarifa, até dizia, é mais vantagem para ele do que para nós. Porque tendo mais demanda de carne brasileira nos Estados Unidos, o preço aqui pode aumentar. Mas até agora, janeiro de 2026, os preços estão comportados. O arroz, quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, o pessoal ficou, não, o arroz vai subir. O arroz você encontra arroz hoje, não as marcas mais famosas, mas por R$15, R$17 o pacote de 5 quilos. Por quê? Porque há uma produção que se viabilizou não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil inteiro. Feijão também. Agora, alimento, você não sabe, né? De repente, em 3 meses, muda tudo. Então é importante o governo ficar atento. A Conab está fazendo um bom trabalho. O Edgar Preto está fazendo um bom trabalho da Conab. Até é interessante convidá-la para falar aqui sobre isso, porque a coisa está, nesse momento, sob controle. Agora, temos aí 8 meses até a eleição. É importante o governo ficar atento. Berzoini, falando também em eleição, a gente está vendo, neste momento, um racha, né, na extrema-direita. A gente comentou, Tarcísio Michel de um lado, Carlos do outro, o Flávio no meio, tiro para tudo quanto é lado, e a indecisão ou decisão sobre a possibilidade de uma candidatura única de direita. Óbvio que você não é futurologista, mas eu queria que você fizesse uma avaliação do quadro, de quem provavelmente será o candidato mais competitivo da direita contra o Lula nesse ano. Olha, se as pesquisas continuaram apontando o Lula com 40%, 42%, eu creio que o Tarcísio fica em São Paulo mesmo, portanto, não disputa. Aí vai depender muito dos movimentos do Kassab em relação ao Ratinho. Eu creio que para quem é oposição, às vezes não é ruim ter 2 ou 3 candidatos, que pegam eleitorados diferentes, para somar votos contra o presidente.
Então, se olhar pelo ângulo da oposição, talvez não seja ruim sair com 2 candidatos na base, digamos, anti-PT, anti-Lula, um candidato que disputa mais um eleitorado menos troglodita do que o bolsonarismo, e o Flávio, que também ele procura fazer um tipo menos selvagem do que o Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, eu creio que essa eleição vai ser decidida nos detalhes, mais uma vez. E aí o governo tem que medir quais são os estados onde a movimentação de aliança é mais estratégica. Porque são 27 eleições estaduais, com 2 vagas no Senado e a vaga de governador e vice, além das candidaturas proporcionais. Então, se você pensar como trabalhar uma estratégia que combine eleição estadual com eleição nacional, você vai ter que trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que está rolando agora. Pernambuco. O Lula já se comprometeu com o João Campos. Mas a Raquel Lira manda sinais. Então, você tem a possibilidade de acontecer lá o que já aconteceu no passado, ter 2 palanques. Os 2 palanques pró-Lula, porque o voto lulista é muito forte. No Maranhão, tem uma tensão entre o governador e a turma do Flávio Dino da esquerda. A turma que era ligada ao Flávio Dino quando ele estava disputando a eleição. E por aí vai. Esses palanques locais são decisivos. E a militância, a nossa militância mais à esquerda, tem que compreender que o que está em jogo não é apenas um discurso de esquerda, mas a preservação do Brasil no campo democrático popular, mesmo com as limitações programáticas que a gente vê. O Lula não faz tudo que gostaria, embora faça muito, porque tem uma limitação objetiva no Congresso Nacional. E essa limitação não vai desaparecer porque a gente quer. Muitas vezes as pessoas falam, não, precisamos aumentar a bancada. Eu também acho que precisa aumentar a bancada do campo popular. Mas não é fácil. Os deputados têm emendas obrigatórias que garantem para ele, fora aqueles que praticam a corrupção, o cashback das emendas, mas garante, mesmo para quem não pratica, garante prestígio nos estados, porque leva a ponte, e o eleitor, deputado, a coisa mais comum no interior de São Paulo, a pergunta do radialista, o que o senhor já trouxe para a nossa região? Ele não queria saber o que eu penso, quais as ideias, quais os projetos, ele queria saber o que eu já havia trazido de investimento para a região. E olha que no meu tempo as emendas parlamentares não eram nem 1/5 do que é agora. Então, nós precisamos ter a consciência de que essa eleição vai se decidir dos detalhes. E que o que se fizer no Estado vai ser decisivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu era membro do Diretório Nacional quando o Flávio Dino queria ser candidato no Maranhão, foi candidato, e nós decidimos, no Diretório Nacional, pela relação com o MDB, que nós íamos fazer alguns apoios ao MDB. E eu fui defender, apanhando muito de muita gente, defender o apoio a Rosiana Sarney no Maranhão, contra a turma do Flávio. E nós aprovamos, com uma pequena maioria, e foi decisivo para eleger a Dilma em 2010. O Maranhão tem um eleitorado médio, não é pequeno nem grande, é médio. Isso vale para Paraíba, para o Amazonas, vai valer muito forte para Minas Gerais. A minha maior preocupação hoje é o palanque de Minas Gerais. Como é que vai ser esse palanque em Minas Gerais? Não está definido ainda. Nós já estamos em final de janeiro e não tem uma definição de qual será a chapa lulista em Minas Gerais. E é fundamental, o Lula venceu em Minas Gerais da última por uma diferença mínima. É fundamental ampliar para 10% de vantagem essa diferença
para assegurar mais tranquilidade em outros colégios eleitorais. Vai você, Azenha. Se você não tiver, eu tenho. Pode ir, eu estava caçando uma imagem que eu quero mostrar em seguida para o Berzoini aqui, Yuri. Ô, Berzoini, você falou de Minas Gerais, você falou do Maranhão, e falou de palanque para 2026. A gente está tendo agora, nesse momento, começou na semana passada, o zum de Simone Tebet como candidata ao governo do estado de São Paulo. A gente teve a Bebel no programa na quinta ou na sexta-feira, agora eu não me lembro, ela defendeu muito forte o nome do Haddad como candidato para o governo do estado de São Paulo. Aí eu te faço a pergunta, você acha que é hora do frente amplismo ou da chapa pura para ir no Tarcísio? Eu creio que nessa eleição, assim como na última, com critério, com responsabilidade, tem que fazer o mais amplo possível. Porque assim, é uma eleição muito delicada, e quero aqui dizer o seguinte, a Simone Tebet teve não só na eleição, mas como ministra, e olha que eu divido de algumas opiniões dela, então não é questão de opinião. Ela teve uma postura excelente. E ela melhorou muito nesses 4 anos no discurso dela sobre o Estado brasileiro, sobre o papel do governo federal no desenvolvimento. Então, eu, pessoalmente, acho que será uma excelente candidata se ela topar e se o PT topar. Por quê? Porque, além de tudo, é mulher. Nós sabemos que o eleitorado feminino deu a vitória para o Lula em 2022. Uma mulher com a postura dela, com a atitude, seria excelente. Mas o Haddad também será um excelente candidato. A chapa ideal seria o Haddad, o Alckmin e a Simone, em 3 posições, você precisa ver. A Simone tem que sair do Estado, tem que tomar essa decisão, que não é fácil para quem é político, não é fácil deixar o seu Estado para ir para outro Estado. A Simone não é um Tarcísio que entrou numa Operação Aventura e acabou ganhando. Eu creio que ela pode ser uma excelente candidata e o PT tem que compreender isso, sem prejuízo de que quem gosta que seja, quem deseja que seja o Haddad, também tem razão. O Haddad é um excelente quadro. E ele pode ser um candidato competitivo também. E nesse caso, é competitivo não só para ganhar, mas também para juntar votos para o Lula. E na última eleição, o Haddad não ganhou, mas foi fundamental nos debates da Grande São Paulo, da campanha, para assegurar a votação que o Lula teve da Grande São Paulo, que foi excelente, muito acima da expectativa. Trazer aqui o pessoal do chat comentando, né? O Rodrigo Santos diz: Tebet é a melhor opção para colocar as mentiras do Tarcísio na mesa em relação ao uso do orçamento para as obras que ele diz fazer, mas com o chapéu alheio. O Guilherme Boulos pegou muito no pé do Tarcísio, merecidamente, inclusive com esse vídeo aqui, Ricardo. Bonezinho do Maga do Tarcísio. Onde é que tá o bonezinho do Maga do Tarcísio? Se ele tá com vergonha, se ele perdeu. Porque ele dizia isso, tem que dar uma vitória pro Trump. Make America Great Again. Ele tá querendo colecionar vitórias. Ele quer... Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer alguns gestos? O Lula, com firmeza de estadista, não deu vitória nenhuma pro Trump, conseguiu baixar o tarifaço, tirou a lei Magnitsky e preservou a soberania brasileira. Eu vou seguir aqui com um outro vídeo, viu, Berzoini, para você ver aqui, ó. Isso aqui é em Londres, o hino americano sendo executado num jogo de basquete. Deixa a Groenlândia livre, gritou um gaiato lá no meio do jogo. Aí o público começou a vaiar o hino americano em Londres. Hoje, Berzoini, as bolsas de valores da Ásia abriram em queda, seguindo o Wall Street, porque nós estamos diante de uma nova guerra comercial entre Estados Unidos e agora a União Europeia.
né, a União Europeia já está dizendo que vai taxar de volta, porque o Trump, o maluco, quer a Groenlândia. Então, nunca nós tivemos a política externa como uma questão de campanha eleitoral. Mas eu acho que a defesa da soberania pode emplacar este ano, não, Ricardo? Porque a eleição é feita de segmentos, né? Tem segmentos, não é a população como um todo, mas tem um segmento que valorizou muito a postura do Lula. Aliás, ajudou a fazer crescer a aprovação. Porque o Lula foi firme, foi objetivo e claro. Ele não fez bravata, mas disse claramente já soberania e negociar. Eu quero dialogar com o Trump. Eu não quero brigar com o Trump, eu quero dialogar. Óbvio que o Trump não quer diálogo, mas acabou entrando no jogo que interessava para ele naquele momento. Então, o Trump está conseguindo, você que morou muito tempo lá, está conseguindo eliminar tudo aquilo que eles investiram, chamado soft power. Os Estados Unidos sempre trabalham muito a questão cultural tal, e a imagem de são uma grande democracia. E eu já vi pessoas, digamos, menos informadas me perguntar no meu dia a dia, mas é democrático um país onde o presidente muda as tarifas de uma hora para outra, desorganizando toda a economia? Isso é democracia? Um país que decide que vai sequestrar o presidente de um outro país? Veja bem, ele sequestra o que ele quer, né? Porque o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita é muito mais ditador do que o Maduro. Para quem entende que o Maduro é um ditador, porque tem gente que entende e tem gente que não. Então, era um ditador, está fora do governo. Então, isso é democracia, direito internacional, que é uma coisa também, um tema de diplomacia. Mas como mexe com emprego, mexe com renda, mexe com abastecimento, você começa a discutir. Peraí, gastamos 40 anos negociando, desde o antigo GATT até a OMC, negociando regras para tarifas. E, de repente, assume um presidente de um país que tem muito poder militar, financeiro, comercial, e diz assim, está tudo bagunçado, não tem mais regra. E é curioso que os países da Europa, que poderiam ser uma luz dessa direção, eles não questionam, eles ficam tentando negociar com os Estados Unidos. E não tem negociação possível. O próprio Lula sabe que o que aconteceu na relação dele com o Trump não é exatamente uma negociação. Foi um movimento defensivo do Trump em relação ao que você mesmo colocou, que é a inflação dos alimentos nos Estados Unidos. Então, eu pessoalmente creio que a política internacional será um tema de campanha. Talvez não seja o mais importante, dificilmente será o mais importante, mas será porque, principalmente se a campanha do Lula souber fazer essa conexão entre política internacional e a vida do dia a dia das pessoas. Berzoini, queria agradecer a sua participação aqui no Fórum 11h30. É sempre muito bom ter você aqui. Eu acho que porque você é um dos convidados que a gente tem aqui que joga em todas as posições. Tu é economista, mas tu entende muito de Brasília e tu entende de internacional. O pior é que eu não sou economista. Não? Só bancário. Mas entende economia. Você que é advogado, eu não sou advogado, não sou economista, sou bancário de profissão. Estudei engenharia até metade do curso, depois, por conta do movimento sindical, não tive a conclusão do curso. Então, eu sou um cara que a pessoa como o Lula, que a gente entende um pouquinho de tudo, mas procurando sempre ter responsabilidade de não falar bobagem. Pois é, não fala bobagem mesmo, Berzoini. Por isso que é sempre bom ter você aqui. Muito obrigado pela entrevista nesse Fórum 11h30. Já a gente chama de novo aqui para esclarecer e para corrigir as bobagens que eu falo também, tá bom? Beleza, prazer estar com vocês. Um abraço. Abraço.